Qual a importância dos grupos dentro de uma igreja? Ou melhor, nós precisamos ter diferentes grupos dentro de uma igreja? A partir dessas perguntas, eu convido você para refletirmos sobre este assunto. Eu parto do princípio de que, dentro de uma igreja, quando existem diferentes grupos, isto vai favorecer o trabalho da igreja. O pastor, juntamente com a sua liderança e os diferentes grupos, poderão fazer muito mais pelo reino de Deus quando existe essa parceria. Portanto, é importante que haja um bom planejamento da congregação em prol do trabalho, favorecendo com que diferentes pessoas possam colocar em prática os seus dons dentro da igreja e, desta forma, então, contribuindo para o trabalho daquela igreja. Quando nós olhamos para igrejas grandes, por exemplo, a gente sabe, a partir de pesquisas feitas, que estas igrejas precisam trabalhar em equipe, ou diferentes equipes, ou grupos, ou nós podemos também chamar de células. As igrejas que mais crescem no mundo, elas vivem a partir de células, elas investem nesta questão das células. Células são pequenos grupos dentro da igreja que se reúnem, então, com frequência para que possam, então, desta forma, favorecer o aprendizado, o conhecimento, o crescimento mútuo, também a comunhão entre eles. Os relacionamentos se fortalecem a partir desse trabalho que é feito dentro da célula ou dentro de grupos menores. Quando um novo convertido, por exemplo, se torna membro da igreja, que bom seria se ele já pudesse fazer parte de uma das células ou parte de um grupo desta igreja, que ele pudesse ser aproveitado nesta igreja, onde ele também pudesse, a partir do grupo, ou a partir da igreja, pudesse servir a Deus, colocar em prática também os seus dons a serviço do reino de Deus, bem como também se sentir acolhido pela igreja. A igreja normalmente acolhe bem os seus membros, mas se ele estiver participando de um grupo menor, sem dúvida alguma, ali ele vai se sentir bem melhor e desta forma, então, ele poderá progredir espiritualmente dentro daquele grupo e também dentro da igreja. Da mesma forma, acontece quando um integrante do grupo por uma razão ou outra não pode estar presente no culto, ou está faltando às atividades da igreja, ou por uma outra razão talvez ele esteja um pouco disperso, e quando então o grupo percebe isso, que um elemento da sua equipe, um elemento do seu grupo, um irmão na fé, ou uma irmã na fé, não esteja participando da forma como eles gostariam que fosse, é evidente que o grupo vai ao encontro dessa pessoa para poder ajudá-la a entender o que está acontecendo, para dessa forma também novamente reintegrá-la ao grupo e dessa forma ela pode continuar servindo ao nosso Deus. Isto significa que um banco vazio sempre é um sinal de alerta. Normalmente as pessoas vão para a igreja, elas sentam num determinado lugar na igreja. Quando a gente começa a perceber que aquele lugar, que aquele banco lá está vazio, porque aquela pessoa não esteve presente, nós vamos ter que entrar em contato com ela. E é evidente, então, que se ela faz parte de um grupo, nós vamos entrar em contato com os líderes daquele grupo para que possam conversar com aquela pessoa. Veja como é importante, então, termos diferentes grupos dentro da igreja, onde existe uma parceria entre pastor e liderança da igreja e os líderes do grupo para que possam, desta forma, então, estar mais perto um dos outros. Nem sempre o pastor sabe de todas as coisas que está acontecendo com um membro, com uma família da igreja, mas é evidente que ela fazendo parte de um dos grupos da igreja, a liderança desse grupo vai estar consciente daquilo que está acontecendo naquela família ou naquela casa. De repente é uma pessoa que esteja enferma, ou de repente é uma pessoa que esteja desempregada, ou esteja passando por um problema de saúde ou algo parecido, então se tiver alguém perto do grupo, desta pessoa vai com certeza entrar em contato com ela para viabilizar uma forma de poder ajudá-la. Como então podem ser constituídos esses grupos dentro de uma igreja? Isso depende da igreja, depende do planejamento da igreja. A igreja pode formar grupos a partir de homens, mulheres e crianças, tendo um grupo de jovens, de mulheres e de homens ou de crianças, ter um grupo do coral, ter um grupo da terceira idade, ter diferentes grupos. Isso vai depender da forma como a igreja queira trabalhar.
Como também nós podemos formar grupos a partir da aproximação geográfica entre eles. Podemos também formar grupos a partir de casais amigos, é um outro exemplo muito interessante. Podemos formar grupos a partir de afinidade entre eles. De repente, os jovens têm uma afinidade com outros jovens, então formam um grupo. Ou talvez a igreja queira fazer diferentes grupos de estudo, para o estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor, ou de repente a igreja queira ter grupos de oração. Então veja que existem diversas formas como a igreja vai formando seus grupos. Também podemos aqui dizer a importância do serviço social. De repente nós temos um grupo na igreja para o serviço social. Veja então que a igreja vai encontrar formas para trabalhar em diferentes grupos. Esses grupos, quando estiverem bem coesos, trabalhando em prol do reino de Deus, trabalhando em prol da igreja, sem dúvida alguma, isso dará um crescimento da igreja, fará com que a igreja fique uma igreja mais forte, uma igreja mais viva, uma igreja mais vibrante no trabalho do reino de Deus. Isto quer dizer que a importância dos grupos dentro da igreja, ela é indiscutível. Se a igreja ela tem diante de si a possibilidade de formar diferentes grupos, diferentes formas de trabalhar, diferentes células, sem dúvida alguma, esta igreja será muito beneficiada pelo trabalho destes diferentes grupos. Por isso, nós, então, orientamos a todas as igrejas, tenham os seus grupos, façam essa experiência. Talvez a igreja não tenha condições para fazer ou formar muitos grupos. Comece com um, depois vai para um segundo grupo, para um terceiro grupo, e esse grupo, então, ele seja coeso entre si. O grupo pode ter momentos em que eles vão orar juntos, vão refletir juntos sobre a palavra do Senhor, vão planejar junto também com a direção e a liderança da igreja e com o seu pastor. Isso tudo é um trabalho de sincronia entre pastor, liderança e os grupos da sua igreja. Isso vai fazer com que a igreja seja uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja vibrante. As pessoas o tempo todo são incentivadas a trabalhar dentro da igreja, dentro do reino de Deus, e elas se sentem valorizadas por causa disso. Isso é uma coisa bem bacana dentro dos grupos. Quanto mais as pessoas se envolvem, mais valorizadas elas se sentem, como também elas ficam felizes porque elas podem estar contribuindo com seus dons, com suas habilidades para o trabalho do reino de Deus. Portanto, invistam nos grupos, nos diferentes grupos, ou nas diferentes células, ou nas diferentes equipes de trabalho dentro da igreja. A igreja só tem a ganhar com isso. Espero ter contribuído com essa reflexão. Um grande abraço e Deus abençoe a todos vocês.